Bom dia, alunos! Está na hora da aula de História. Atenção, vamos à revisão. PET 2 da primeira semana. 29 de novembro de 1807, a coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, resolveu mudar a sede da corte para sua colônia mais rica, que nesse caso era o Brasil. Diante disso, quem fez toda a escolta dos navios foi a Marinha Britânica, que tinha feito um ótimo acordo com o príncipe regente Dom João VI. Junto com os navios portugueses vieram cerca de 10.000 pessoas, entre elas ministros, juízes, médicos, professores e funcionários de várias categorias. Juntamente com esse grande número de pessoas, vieram o Tesouro Real, os arquivos do governo e uma grande quantidade de livros que futuramente vai se tornar aí a Biblioteca Nacional. Agora, se você pensa que a viagem de Portugal até o Brasil foi tranquila, você está muito enganado. Esse trajeto foi marcado pela falta de comida, ataque de muitas doenças e rasparem seus cabelos durante a viagem. Isso sem contar o medo de ataque de piratas franceses. Além disso, as péssimas condições climáticas separaram as embarcações em dois grupos. O primeiro navio, que levava a família real, chegou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. O segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu direto para o Rio de Janeiro. A partir do momento em que a corte portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se você sabe, mas desde 1500, devido ao pacto colonial, o comércio da colônia só poderia ser feito diretamente com Portugal. Então, assim que Dom João chega em Salvador, ele decreta em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos a nações amigas. Na prática, temos o fim do exclusivo colonial, ou seja, os proprietários rurais que exportavam para outros países com preços mais lucrativos. Por outro lado, os comerciantes vão encarar uma maior concorrência de produtos, principalmente ingleses. Os maiores detalhes da chegada da família real vamos deixar para outro vídeo. O que devemos entender é que, com o deslocamento do eixo político de Portugal para a colônia, fez com que houvesse uma experiência de liberdade que seria irreversível. Pronto, agora não somos mais colônia, e sim uma extensão do Reino de Portugal. Irrompe então em 1820, lá em Portugal, a Revolução Constitucionalista, ou Revolução do Porto. Basicamente, eles exigiam o retorno da família real ao reino e a restituição do pacto colonial. É notório que isso não vai agradar à elite brasileira e que já estava acostumada com o fato de fazer parte do reino português. O próprio Dom João adia seu retorno o máximo que pode, porém, em 1821, ele é forçado pelas cortes portuguesas a retornar para a Europa. Com isso, o rei deixa seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Todavia, assim que a família real retorna para Portugal, as cortes vão reincidindo os direitos concedidos pelo rei durante os 13 anos que esteve em terras brasileiras. Dom Pedro, mesmo sendo um português, alia-se ao descontentamento brasileiro. Preocupado com o crescimento do Brasil, a elite portuguesa pressiona Dom João VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. Além disso, ele assina um documento que torna sem efeito o título de príncipe regente do Brasil dado a Dom Pedro. Diante disso, uma ordem judicial príncipe para Portugal. Dom Pedro I, contrariando as ordens portuguesas, atendendo aos pedidos das elites coloniais e um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que era muito para aquela época, ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que ficará no Brasil. Este episódio é conhecido até hoje como Dia do Fico. Temos aí o primeiro passo para a independência do Brasil. Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político, deixando no comando do Brasil sua esposa Maria Leopoldina e seu ministro do reino, José Bonifácio. No meio do caminho, Leopoldina recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil caso Pedro não retorne para a Europa. Rapidamente, ela escreve uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Portugal e Brasil. Outro a escrever recomendando a separação política é José Bonifácio. Ao ler as mensagens, decide separar-se definitivamente de Portugal e bradar sua célebre frase: independência ou morte. Agora vamos parar um pouco para algumas curiosidades. Normalmente, essa viagem aí do Rio de Janeiro para São Paulo era feita com animais de carga, provavelmente mula, e não de cavalo. E segundo o testemunho do coronel Marconde, Dom Pedro estava vestido como tropeiro e encontrava-se com dor de barriga, pois comeu uma comida pesada no litoral de São Paulo. Além disso, os dragões da independência que aparecem no quadro de Pedro Américo ainda sequer existiam. Somente o fato de Dom Pedro decidir se separar de Portugal não significa que estávamos realmente livres do jugo português. Na semana seguinte do célebre Grito de Ipiranga, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro e é outubro de 1822, o seu aniversário, data que os brasileiros com a independência do Brasil. Curiosamente, somente em 1º de dezembro de 1822 que Dom Pedro envia uma carta para seu pai para informar de sua separação
separação política. Muita gente diz por aí que a independência do Brasil foi um ato pacífico. Isso não é nem um pouco verdade. O Brasil teve sim sua guerra da independência, que durou cerca de 2 anos. Ocorreram grandes conflitos no Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que nesta época fazia parte do Brasil. A independência só veio definitivamente em 29 de agosto de 1825, que ocorreu um tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. Porém, esse reconhecimento não saiu de graça. Os cofres públicos tiveram que desembolsar uma forte quantia em dinheiro. E esse foi o processo de independência do Brasil, que contou não só com a vontade de Dom Pedro I, e sim com a influência de muitos setores da sociedade. PET 2, a segunda semana, vamos entender um pouquinho sobre a política do primeiro reinado de Dom Pedro I. De Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em 2 grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em 2 grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I, que, insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria seus 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região: Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a que estava em exílio ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade. Disse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil.
Em 1828, Dom Miguel quebra o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, munidos de garrafas de laços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal. Vamos estudar agora o PET 2 na segunda semana, páginas 98 a 101. PET 2, na segunda semana, vai falar um pouquinho sobre a construção do Império no Brasil após o processo de independência. Vai fazer uma reflexão colocando alguns fatos, alguns itens, alguns símbolos que são fundamentais para a construção de um império, como, por exemplo, a bandeira, o hino, a Constituição. Então, faz uma pequena reflexão sobre alguns símbolos que são fundamentais. Em relação às atividades, vai falar o seguinte, sobre o período regencial. O que foi o período regencial? De forma bem rápida. Dom Pedro I, ele volta para Portugal para garantir o seu trono para sua filha Maria da Glória e ele deixa aqui seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, pela nossa Constituição, ele não poderia assumir. Então, nesse período, alguns regentes vão ficar no poder até que ele completasse a sua maioridade. Tá? Então, pergunta o seguinte, de acordo com o texto, explique como formou-se os partidos liberais e conservador. Existia 2 partidos, um mais ligado às ideias revolucionárias, ideias republicanas, que era o Partido Liberal, e o partido mais conservador, ligado com o período da monarquia, né? Então, no texto fica bem claro como se deu essa formação desses partidos. Na questão número 2, vai falar sobre um documento da época, que era um editorial, que era um jornal, né? O Caramuru, e ele vai falar de alguém que havia dado a independência, que tinha construído a Constituição. Quem será esse, né? E vai perguntar o seguinte, quem são os signatários desse editorial? Quem escreve esse editorial? Será que é alguém ligado ao Partido Liberal ou ao Partido Conservador? Tá? Quem que esse documento elogia? Quem que ele está falando? Que é um príncipe que foi dado a independência, que fez a Constituição? E vocês vão conseguir no próprio texto encontrar elementos que demonstram quem que é esse príncipe, quem que é essa pessoa que está sendo citada nesse documento. Até a nossa próxima aula. Realize as atividades e lembre-se, estou à disposição. Tire suas dúvidas.